Vamos falar também de recorde de bolsa. Lembra que ontem eu comentava, poxa vida, o Ibovespa está segurando a alegria, o mercado lá fora é super otimista e nada do índice Ibovespa desenvolver, principalmente porque estava preocupada aí com as rusgas, né? com os nossos embrólios internos, poder legislativo e executivo, assim, de mal, né? Cada um virado, com o braço cruzado para um lado. Pois é, ontem o índice Ibovespa soltou essa alegria, embarcou no otimismo, no movimento positivo internacional e pela primeira vez na história chegou a 158.554 pontos. Esse é o fechamento. No intraday, ao longo do dia, é só você olhar esse gráfico aqui da Folha, do UOL, chegou a 158 mil, o máximo, né? 713 pontos. E o dólar caiu, voltou ali aquele patamar de R$ 5,33. Então, ontem a variação positiva do Ibovespa foi de 1,70%. O dólar seguindo o movimento internacional de enfraquecimento da moeda. E por que isso? Só para vocês entenderem. Olha, chegou a 5,33, já tinha batido acho que 5,27 há pouco tempo, foi a mínima do ano. Ainda não rompeu de novo aquele patamar dos 5,30, mas estamos chegando lá devagar e sempre, ou voltando para lá devagar e sempre. E por que toda essa euforia? Porque agora está ficando cada vez mais claro que o FED, o Banco Central Americano, pode sim baixar juros na próxima reunião, na última do ano, que acontece agora neste mês de dezembro. Aliás, já vamos olhar as bolsas americanas, que também terminaram ontem, fecharam em território positivo. Olharam as informações do livro bege, que foi divulgado ontem, que é um grande panorama da economia americana, que aponta para uma leve alta dos preços, da inflação, uma inflação resistente, principalmente por causa das tarifas, sim, mas também, por outro lado, para o mercado de trabalho mais recalcitrante, mais parado, mais enfraquecido. E, portanto, o FED, que tem esse duplo mandato de olhar para a inflação, mas também de tentar cumprir aquela meta de desemprego mínimo, né, na taxa mínima, está optando agora por olhar para essa atividade econômica um pouco mais fraca, mais vulnerável e, assim, cortar juros. Todas no território positivo ontem as bolsas americanas, SP500 subiu 0,69, Dow Jones 0,67, Nasdaq 0,82. Vamos aproveitar para olhar como estão Ásia e Europa nesta manhã de quinta-feira. A Ásia já fechou, as negociações encerraram por lá, 1,28 de alta para Tóquio, Hong Kong 0,07, Xangai 0,29. Há um adendo importante, hoje é feriado nos Estados Unidos, Thanksgiving, dia de ação de graças, normalmente é um dia de volume muito menor, porque as bolsas ficam sem aquele parâmetro de Nova York. E, por último, na Europa agora, isso acaba refletindo um pouco o movimento de ontem ainda, mas na Europa, o movimento aqui ligeiramente no negativo. Paris, Londres e Madrid caem um pouquinho, Frankfurt tem alta de 0,28%. Agora, falando um pouquinho, né, do que vai acontecer, do que temos pela frente, né, dessa briga que eu mencionei entre governo federal e Congresso. Pois bem, hoje tem uma sessão marcada no Congresso Nacional, uma sessão conjunta, a partir das 10 da manhã, para analisar os vetos do presidente Lula. Vetos a 2 pontos, principalmente. Primeiro, aquele projeto de licenciamento ambiental. Alguns desses vetos podem ser derrubados, que fragilizam e flexibilizam as regras de licenciamento ambiental. Isso é muito mal visto por ambientalistas e pelo próprio governo federal, pelo Ministério da Marina Silva, do Meio Ambiente. E, por outro lado, também tem os vetos do Propag, que é todo aquele projeto que permitiu o refinanciamento da dívida dos estados com a União. Pois bem, o presidente Lula vetou alguns pontos que teriam um impacto maior nas contas públicas. Esses vetos podem ser derrubados hoje. Isso é mais um termômetro desse momento de discórdia entre Planalto e Congresso, por razões diferentes. No Senado, por causa da nomeação de Jorge Messias e não do Rodrigo Pacheco, que era o preferido de Davi Alcolumbre para a vaga de Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. E na Câmara, Hugo Mota e o Planalto vêm numa série de desavenças, principalmente depois que ele deixou aquele PL antifacção, que era de autoria do Executivo, do Planalto, nas mãos de Guilherme Derrite, que é um aliado de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Então, o que aconteceu agora, aliás, eu falei nessa manhã com José Guimarães, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, e ele teve uma reunião, participou de uma reunião ontem à noite. Teve, finalmente, Hugo Mota, que não estava recebendo a Gleisi Hoffmann, ontem recebeu a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, recebeu também o José Guimarães. O Guimarães me disse que foi uma reunião muito boa, né? Encerrou num tom otimista.
Quer dizer, eles conseguiram meio que fazer as pazes, ou pelo menos reconstruir, começar a reconstruir essa amizade. Falaram das pautas que são prioritárias para o governo até o final do ano, e algumas delas são fundamentais para as contas públicas. Entre essas, ele me citou quais? LDO e orçamento, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento, e também revisão dos benefícios fiscais, isso está lá no Senado, está na CAI do Senado, a votação foi transferida, foi adiada para a semana que vem. Se for aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, está em caráter terminativo, vai direto para a Câmara. Então, conversaram sobre a importância de aprovar isso, porque só isso garantiria, nas contas do governo, né? Quer dizer, no melhor cenário, isso sempre sofre mudanças no Congresso, mas no melhor dos cenários, 20 bilhões de reais a mais para o caixa do governo no ano que vem. Tem outra que é importante também, que é a tributação de bets e fintechs. Isso vai sendo um pouco também flexibilizado ali no Congresso, mas garantiria mais um dinheirinho, mais ou menos uns 5 bi, pelo menos, no caixa do governo. E temos IPCA, que eu vou falar daqui a pouco do IPCA 15, vamos falar do imposto de renda. Ontem teve, e aí foi bem o termômetro dessa rusga entre o Davi Alcolumbre e o Mota, que não compareceram a essa cerimônia de sanção do principal projeto do governo, que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Tivemos a fala do Haddad, botando panos quentes nessa ausência, porque eles foram convidados, inclusive, os presidentes da Câmara e do Senado, inclusive para discursar, não compareceram, apresentaram uma desculpa esfarrapada, simplesmente não foram, e olha o que o Haddad disse. Queria cumprimentar o presidente Hugo Mota e o presidente Alcolumbre, agradecer muito o empenho dos dois na tramitação desse projeto. Sem que eles fossem diligentes com o tema, seria impossível celebrar esse ano e implementar o imposto de renda zero a partir de janeiro do ano que vem. E, por último, o presidente Lula, que já fez um aceno àquela pauta que deve fazer parte, sim, dessa bandeira de esquerda, deve se tornar uma bandeira do governo, possivelmente a partir do ano que vem, 2026, nas eleições, que é o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho. Ele já deu um aperitivo de como isso vai se inserir no discurso do PT. A gente não pode continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943. Não é possível. Não é possível. Os métodos são outros. A inteligência foi aprimorada. Sabe? Essa revolução digital mudou a lógica, inclusive, da produção. É isso, vamos chamar um intervalo rápido para quem nos acompanha pela televisão, mas fique aí porque eu já vou começar a entrevista com o Marcelo Bolzan, vai falar sobre macroeconomia, o que esperar até o finalzinho do ano e, claro, para 2026 e para os próximos. Fiquem aí, que é bem ligeirinho. Já volto. E você que segue conosco pelo YouTube, eu ia falar do IPCA rapidinho, mas dado o avançado da hora, só vou dar o recado de que subiu 0,20%. Ontem a prévia da inflação fechada do mês vai de meados de outubro até meados de novembro. O recolhimento veio ligeiramente acima do que os economistas esperavam, que era 0,18%, mas quando você abre ali o número, não é nada que preocupe muito em relação à inflação, portanto, a perspectiva continua positiva. A inflação ali no acumulado de 12 meses, 4,5%, bem na meta, dentro da meta ainda estabelecida, do teto da meta estabelecida para o Banco Central cumprir.